Olá, ouvintes! Bem-vindos ao Intercâmbio, podcast da UDESC ESAG sobre mobilidade estudantil. E o podcast está de volta à Alemanha, mais precisamente de volta à simpática cidade de Aalen. Aliás, a gente já falou da Universidade de Aalen no episódio 1 do podcast, lá no começo de 2020. Confere ali no feed que foi um papo bem legal. E agora vamos conhecer a experiência de outro intercambista que está por lá. Vem com a gente! Olá pessoal, eu sou Carlito Costa e este é o Intercâmbio, podcast que traz informações, dicas, entrevistas e o que mais você precisa saber sobre mobilidade estudantil. A gente explica como é fazer parte do curso de graduação em universidades fora do país ou mesmo aqui no Brasil, em instituições de ensino superior de excelência. Ok, pessoal, hoje a gente vai ouvir mais uma história de intercâmbio que a gente espera que inspire você aí que está pensando em viver no futuro próximo essa experiência que sempre é muito bacana, muito incrível, ou que só tenha curiosidade, né, sobre o intercâmbio. Seja bem-vindo aqui ao podcast. A gente vai ter um episódio hoje um pouco diferente do tradicional, porque o nosso convidado, eu já vou avisando, ele vai sofrer um pouquinho mais hoje do que os anteriores, porque ele vai ser sabatinado aqui, vai ser perguntado não apenas por uma pessoa, como normalmente acontece no podcast, mas por duas. Hoje a gente tem a participação também aqui como entrevistadora da nossa querida Júlia Rabelo. A Júlia é da equipe aqui do podcast, ela é estudante de administração da Universidade do Estado de Santa Catarina, que é a UDESC, e ela é responsável aqui por me ajudar na produção do podcast, pela divulgação também, ela que cuida do Instagram, e ela faz esse podcast funcionar também e está estreando hoje como entrevistadora. E a Júlia, dá um oi aí pro pessoal. Oi, pessoal, um prazer estar aqui agora podendo participar do podcast, agora como também entrevistadora. É isso aí. E vamos ao que interessa, então, ao motivo da gente estar aqui, que é o nosso entrevistado. A gente vai conversar com o João Pedro Batista Hafner. O João é estudante também de administração aqui da UDESC e ele está fazendo intercâmbio na Alemanha, numa cidade do sul da Alemanha chamada Aalen, na universidade que tem o mesmo nome da cidade. É uma cidadezinha simpática, fica perto de Stuttgart. E ele está lá fazendo o intercâmbio, lá estudando administração empresarial internacional. João, bem-vindo aqui ao podcast, muito obrigado por ter aceitado participar aqui da nossa conversa. Obrigado, Carlito. Então tá, Júlia, você quer fazer a primeira pergunta, então? Faço sim. João, o que te motivou a querer fazer o intercâmbio? Foi algo que você sempre quis ou surgiu durante o curso, assim? É algo que eu sempre quis desde o ensino médio e no momento era algo que era algo muito caro e com a universidade, com a UDESC, começou a sendo algo mais palpável e também pela situação que o nosso país vive, buscar algo novo, uma cultura que desde que eu cheguei aqui é completamente diferente da nossa, as pessoas, o modo de viver aqui, o modo de administrar tudo aqui é muito diferente e foi isso. Conta um pouquinho mais qual é essa comparação realmente que você está fazendo. Aqui as pessoas são muito racionais, não agem muito pela emoção e é algo que me chama muito atenção, é a seriedade e as regras que têm que ser cumpridas desde o começo de tudo aqui. É um país que, como o Brasil, ele tem uma certa burocracia muito grande, porém tem as suas regras que precisam ser cumpridas. São pessoas que são mais fechadas, são pessoas que são mais frias. O pessoal aqui é muito pontual. A aula começa a tal horário, você tem que chegar a tal horário para fazer essa atividade. O que mais me chamou a atenção aqui até o momento agora é a questão da pontualidade, da honestidade também, né? São pessoas extremamente honestas, são pessoas que cumprem sempre com a palavra e que até o momento nenhum momento fui decepcionado aqui até agora. Como é que você escolheu a Alemanha? Esses fatores aí já pesaram de alguma maneira ou é algo que você percebeu depois de estar aí e foram outras coisas que te fizeram escolher a Alemanha e escolher Aalen? Eu estava entre dois destinos, entre Portugal e Alemanha, e Portugal pareceu ser algo mais palpável porque é o mesmo idioma,
é algo mais simples, porém eu escolhi a Alemanha pela questão do idioma ser diferente. Eu comecei a estudar alemão no Brasil há 1 ano atrás, com a pandemia. Eu tenho a cidadania alemã também, então algo que me facilitou bastante com a questão de burocracia, e eu uso aqui diariamente o inglês e o alemão também. O curso aqui é em inglês, porém tem uma matéria que eu faço que é alemão e inglês, né? Eu escolhi a Alemanha mesmo para sair da minha zona de conforto, ver uma língua nova, uma cultura nova, também por ser a maior economia da Europa, por ter mais oportunidade de emprego também. Em diversas áreas aqui tem muita vaga para emprego na área de administração, área de engenharia, enfim, diversas áreas aqui que eles precisam de gente, e aqui a população está cada vez envelhecendo mais, então eles estão necessitando de muita mão de obra jovem para diversos setores da economia, né? João, você falou um pouquinho do idioma aí e no cotidiano você acaba usando mais o alemão ou o inglês ele acaba servindo para todo tipo, não só para a universidade? Como é uma cidade pequena aqui, eu acabo usando bastante o alemão no dia a dia, quando eu vou fazer compras ou vou para o centro da cidade, ou eu acabo usando o alemão. Mas sim, o meu alemão acaba sendo limitado aqui, porque meu vocabulário não é tão rico, e aqui eu estou numa cidade de interior, né? Então aqui tem bastante dialeto, né? Então, sim, eu posso usar o inglês também, mas tem muita gente aqui que acaba, o pessoal mais local, o pessoal mais idoso aqui que não sabe falar inglês. Então você tem que saber o mínimo, né? Por que especificamente você escolheu Arlen? E eu queria que você contasse um pouquinho também como é que é viver aí. Eu havia conversado com o Gabriel de Jesus e com a Miriam, 2 estudantes da ESAG, que hoje já são formados. Eu só ouvi elogios, e que sim, é uma cidade de interior, é uma cidade pequena, porém é uma cidade universitária, que tem muita gente jovem e tem bastante oportunidades também para você se inserir no mercado de trabalho, com estágios. Sobreviver aqui em Allen, olha, é uma vida muito tranquila. Eu faço tudo a pé ou de bicicleta aqui. É uma cidade que tem bastante tem o centrinho de Allen, tem a parte mais rural também, que é excelente para fazer trilha. É muito tranquilo aqui, você não vê violência, você não vê engarrafamento, porque aqui as pessoas têm carro também, os moradores locais, mas é tudo muito tranquilo. A cidade tem 70 mil habitantes, tendo bastante qualidade de vida. Aqui o clima é frio, sim, tanto que em abril, na primavera, estava nevando bastante aqui durante uns 3 dias. Quando eu cheguei aqui em final de fevereiro, estava muito frio, estava -3, -2 graus, e foi um choque muito grande, porque todas as roupas que eu trouxe do Brasil de inverno não serviram para nada. Eu tive que comprar aqui, porque são roupas preparadas para o frio. E eu gosto muito de viver aqui. É uma cidade muito tranquila, muito bonita. Você consegue viver aqui muito bem. Você tem um custo de vida bem baixo em comparação às grandes cidades da Alemanha, né? Você gasta muito menos no supermercado do que você gasta no Brasil, por exemplo. Então acaba sendo um custo-benefício muito bom também viver nessa cidade pequena da Alemanha para mim, né? Faltou o Gabriel te avisar só do frio, então que precisa de uma roupa mais poderosa aí, né? Brincando aqui, o Gabriel de Jesus, ele foi o primeiro entrevistado aqui do podcast lá no início de 2020, e ele também é estudante de administração aqui da UDESC e também fez intercâmbio em Allen. E conversar com alguém que já foi, ou ouvir no podcast, né, a experiência de alguém que já foi, ajuda muito, então, pelo jeito. Sim, totalmente. Então, ele foi muito transparente comigo, o Gabriel, a Miriam, e vendo o que eles falaram se tornando realidade aqui desde que eu cheguei aqui, eu percebo que a maioria das coisas que eles falaram é muito verdade e faz sentido totalmente, né? Então, foi muito bacana ter esse contato com os dois antes. João, como é que foi a tua chegada aí na Alemanha e a recepção da universidade em si? Quando eu cheguei aqui, eu fiquei 5 dias em uma família alemã pelo Airbnb, então foi algo muito bacana, que eles me receberam muito bem, me levaram para conhecer os pontos
bacanas assim para um passeio de final de semana aqui nessa região aqui do interior de Baden-Württemberg, no estado que eu estou. E depois desses 5 dias eu cheguei aqui no alojamento estudantil. E a recepção foi uma das melhores que eu já tive. Gente de todo mundo aqui. No meu andar tem gente de Portugal, tem gente da Índia também, gente da Ásia, da América do Sul também. Eles têm toda uma equipe para receber os estudantes internacionais aqui, toda uma equipe preparada, com integração, com todo o suporte com a burocracia aqui, que você precisa fazer o registro na cidade, você precisa abrir a sua conta no banco. Então, toda a equipe aqui de Allen, aqui da universidade, tem uma equipe focada para receber os estudantes internacionais. Então foi uma recepção incrível com todo o suporte que eles puderam nos proporcionar. E cada estudante aqui recebe um padrinho para ajudar o seu afilhado com a estadia aqui, que no começo acaba sendo difícil, porque você está longe da sua família, está todo mundo naquela mesma energia de estar longe da sua família, de estar fazendo esse intercâmbio, né? Então, esses padrinhos de cada pessoa aqui ajudam bastante. O meu, particularmente, ajudou imensamente, né? O Frekat, é um sírio que fala fluentemente alemão, inglês, então ele me ajudou bastante com a parte da burocracia aqui de registro na cidade, enfim. João, tu mencionou a questão do alojamento. Esse alojamento você já viu pela faculdade, pela universidade em si, quando chegou na Alemanha, ou antes, quando ainda estava no Brasil, já estava procurando essa questão de moradia, enfim? Foi a universidade que proporcionou esse alojamento. Todos os estudantes aqui têm vínculo com a universidade. É um alojamento que tem um preço muito abaixo do que é o preço de moradia na Alemanha, que é um preço extremamente alto. Então, ele é específico para os estudantes, podem ser estudantes locais ou internacionais, e eu já estava vendo desde do momento que eu comecei as trocas de e-mail com a universidade. Então foi muito bacana porque desde o começo eu já comecei a reservar, fazer a transferência do dinheiro que você já tem que pagar o aluguel do primeiro mês com um calção de garantia o mais rápido possível para garantir a sua vaga, né? Então foi algo muito simples e que eu já consegui reservar. E é muito confortável aqui. Você divide a cozinha com mais pessoas, mas cada dupla tem que lavar a cozinha uma vez por semana. É tudo bem limpinho, as pessoas são muito educadas, né? Então tem gente do mundo inteiro aqui no alojamento. O meu andar, a maioria são alemães, são os estudantes locais, que é muito bacana também você fazer amizade com o pessoal local. Tem jantares compartilhados, que você vai para outros alojamentos aqui da área, que você conhece bastante o pessoal local, né? É uma experiência extremamente boa. Em relação à universidade, como ela como foram as suas expectativas, a estrutura, as aulas, professores, enfim? Eles usam muito projetos em prática e bastante projetos semanais, né? Então eles não trabalham muito com prova, eles ficam uma avaliação mais semanal pelo projeto que você apresenta em grupo, as apresentações. Os professores são muito bons, são muito participativos. Até o momento atendeu todas as minhas expectativas. Está sendo até o momento muito bacana, e principalmente com os projetos em práticas de empresas aqui da região de Baden-Württemberg, com as empresas, por exemplo, como a Porsche, Mercedes, a Zeiss, a empresa que faz lente de óculos, que é muito famosa no Brasil também. A sede principal, a matriz fica aqui 10 minutos de Allen, né? A indústria principal deles. Então, eles têm diversos projetos e parcerias à universidade com as empresas do estado de Baden-Württemberg, né? Como é que é a tua relação com os estudantes aí de outros países? Você acaba aprendendo de cada cantinho do mundo, né? Tem gente aqui, tem bastante gente da Coreia do Sul, tem gente dos Estados Unidos, da Espanha, Portugal, Argentina também, tem bastante argentino aqui, coisa que me surpreendeu. E como é que você vê o impacto assim, na tua experiência de intercâmbio, né, esse contato que você tem com gente de outra cultura e tal? Eu vejo o impacto na forma de pensar, sabe, Carlito e Júlia? Eu vejo a forma de pensar nossa, que a gente começa a abrir mais, a gente sai da nossa caixinha,
né? Então, a forma como a gente vê o mundo muda, a forma como a gente começa a ter opiniões sobre as pessoas, certas culturas, certos modos de levar a vida, a gente vê que é muito diferente de país para país, né? Então isso já está me impactando muito assim o meu modo de ver, meu modo de pensar. Algo que eu vejo que muito brasileiro faz aqui na Europa ou vai nos Estados Unidos, vai um grupo de brasileiros e se fecha entre eles e acaba não conhecendo muitas culturas, fica só entre o grupo de brasileiros e fica naquela bolha, né? Então, foi até um dos fatores que eu decidi ir para Allen, que aqui é gente do mundo inteiro e não tem... eu quis sair um pouco do jeito brasileiro de levar a vida, assim, para conhecer e ter essa nova experiência aqui pela primeira vez, porque eu nunca tinha vivido uma globalização tamanha que é a Alemanha, né? Essa gente do mundo inteiro aqui. Então, é um impacto que está sendo bem grande para mim, para o meu espírito, assim, de vida. E até agora só elogios e só coisas boas, né? Claro, a gente tem bastante choque de cultura, né? Mas a gente vai se descobrindo, a gente vai vendo como solucionar esses choques de cultura, mas não há nenhum problema, né? Baseado no que você viveu até agora dessa experiência, que dicas que você poderia dar para os colegas que estão começando a planejar o intercâmbio, pensando se faz, se não faz, para onde que vai, para onde que não vai, que dicas você daria? A primeira dica é faça o intercâmbio, não percam essa oportunidade, é algo incrível, é algo que vocês vão levar para o resto da vida de vocês. São amizades que você vai construir com gente do mundo inteiro, que você vai levar para o resto da sua vida. E é algo muito diferente de tudo que eu já vi no Brasil. Então, é algo que vai emocionar vocês todos e é uma energia incrível e única. Seja qual país que você for, né, vá com a cabeça aberta, vai com a mente aberta às novas culturas, aos novos modos de viver, e você vai querer voltar a ter contato com essas pessoas no intercâmbio, você vai querer ter contato com outros países de novo, você vai querer viajar o mundo, você vai querer essa energia assim de você estar com algo completamente diferente da nossa cultura. Enfim, faça o quanto antes e não deixe para depois. Legal, a gente conversou então com o João Pedro Batista Hafner, ele é estudante de administração da Universidade do Estado de Santa Catarina, UDESC, estuda aqui no Centro de Ciências da Administração e Socioeconômicas, a ESAG, em Florianópolis, e está atualmente em Aalen, cidade no sul da Alemanha, fazendo intercâmbio na universidade do mesmo nome, e conversou sobre a experiência bem bacana que ele está vivendo lá, aqui comigo, e a nossa colega Júlia Rabelo, aqui da equipe do podcast também, que ajudou a entrevistar. João, muito obrigado aqui por ter participado aqui da nossa conversa. Obrigado, Calito, obrigado, Júlia, uma boa semana a todos aí. E antes de encerrar, a gente lembra que você pode ouvir todos os episódios do podcast Intercâmbio em vários aplicativos de áudio. Tem no Spotify, Apple e Google Podcasts, Audible, Amazon Music e até no YouTube, só para citar alguns. Os links para ouvir estão todos na bio do nosso Instagram. Segue lá o @Intercâmbio Podcast, tudo junto. E dá um oi pra gente por lá também. Repetindo, o Instagram é o @Intercâmbio Podcast. Este é o podcast Intercâmbio, uma produção do Centro de Ciências da Administração e Socioeconômicas, a ESAG, da Universidade do Estado de Santa Catarina, em parceria com a rádio UDESC FM. Eu sou Carlito Costa e faço a produção e apresentação do podcast. A edição é de Matheus Mira. Muito obrigado a você que nos ouviu e até o próximo episódio.